O Samuel Figueira Oficial manda um superchat. Ô, Benjo, o Corinthians precisa de um técnico com as características do Diniz e um presidente com a competência do Pedrinho. Me dá um fone, sou de Manaus. O Mano Ô, mano, o Corinthians precisa de um técnico igual o Diniz e um presidente igual o Pedrinho? Grande. Agora, o Pedrinho, Benja, desculpa, o que ele tem feito à frente do Vasco, para mim, é uma grande decepção. E principalmente o Pedrinho, que gostava de falar bastante como comentarista, criticando o dirigente, falando pra caramba, na hora que teve a oportunidade de fazer algo diferente aí, sentando atrás de uma cadeira, não conseguiu. Não consigo pensar uma outra maneira de iniciar esse vídeo. Quem diria? Tá ligado, família? Naquele meme do Toguro? Vocês conhecem, né? O Toguro, que ele ficava em pleno 2022, darará, bababá, dedê. Eu só vou ajustar. Em pleno 2025, você imaginou que você ia ouvir isso aí? Que o Corinthians, no caso um torcedor do Corinthians, ou qualquer clube que seja, poxa, precisava de um treinador como o Fernando Diniz e um presidente como o Pedrinho. Lembra que o Thiagão cansou de falar neste canal que a gestão do Vasco está dentro de uma realidade do futebol brasileiro hoje? Muita gente foi mal educado comigo na época. É a realidade do rebaixamento. E a gente está vendo aí, né? Corintiano, a SAF do Galo, como é que tá lá, o time, né? São Paulo, entre outros, família vascaína. Mas o Mano, neste mesmo programa, criticou o Pedrinho. E aí o Souza estava por lá e, respeitosamente, deu uma aula para o Mano. Vale muito a pena acompanhar nesse vídeo, família vascaína. No momento que estou gravando esse vídeo, 2h47 da tarde, boa tarde, um excelente domingão. Tem muita resenha aqui nesse vídeo, além desse corte que a gente vai passar falando do Diniz e também do presidente Pedrinho. A gente vai destacar aqui o clássico de amanhã contra o Fluminense. Cara, nem eu sabia disso. Eu não sabia disso, melhor dizer, nem eu sabia disso. Que o Vasco está há tanto tempo sem ganhar no Maracanã. Que coisa insuportável, hein? Eu não sabia, família. Mas amanhã a gente tem aí uma grande oportunidade de quebrar mais uma urucubaca. Além disso, vamos destacar aqui uma fala do John Kennedy, né? Me parece que ele deu uma entrevista para a Super Rádio Tupi. E a galera de lá também tá contando com a lei do ex, né? Porque nas últimas partidas, contra o Galo, né, a favor do Fluminense, teve lei do ex. Contra o Juventude teve lei do ex. E aí eles estão contando que vai ter lei do ex novamente na segunda-feira com o Cano, né, família vascaína. Mas, sinceramente, eu estou muito confiante para essa partida. Tem lei do ex do nosso lado também. Ué, que aí, Thiago? Fernando Diniz? Eu espero ganhar a lá Fernando Diniz. Mesmo, mais uma vez, pontuando aqui, hoje, novamente, foi confirmado aí que ele pode promover, sim, uma mudança no time titular do Vasco. Eu não concordo com isso, mas mesmo assim, né, tô muito confiante. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece, fecha com a Golcase, que é a parceira aqui do canal Vasco em Família, reta final do nosso cupom dobrando. Então tá aqui o cupom, Família Vasco, QR Code, e eu deixo aqui também o link no primeiro comentário fixado. Capinha personalizada, garrafa térmica personalizada, mochila, bolsa térmica, tem de tudo lá na Golcase. Entra aqui no QR Code ou no link, eu tenho certeza que você vai comprar algum produto com muita qualidade da Golcase e utiliza o nosso cupom para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Hoje, no vídeo de mais cedo, eu esqueci, né, de repercutir aqui com vocês os resultados de ontem, né? O Corinthians acabou ganhando por 1-0 do Galo e o Cruzeiro também, 1-0 em cima do Fortaleza. Eu até comentei aqui com vocês que no mundo ideal é um privilégio ver aqui. Aladim, tá ligado? O empate, né? Seria o melhor, que aí o Corinthians ficaria com 34 pontos e o Galo também, né? Mas se eu pudesse escolher um vencedor, seria o Corinthians, porque o Corinthians, né, ultrapassou aqui o Vasco em número de jogos, né? Tem 29 e o Vasco vai jogar amanhã. No caso, o Galo tem um jogo a fazer ainda, né? Um jogo atrasado contra o Fortaleza, né? Praticamente rebaixado, então eu acho que dá pra dizer que a vitória é certa. Então, uma vitória do Galo ontem colocaria o Galo com uma grande possibilidade já de ultrapassar o Vasco ganhando do Fortaleza. E aí o Cruzeiro, né, família, chegou aqui à terceira colocação, é uma outra história, assim como o Fortaleza. Os jogos de hoje tem
Flamengo contra Palmeiras, Ceará contra Botafogo, às 6h30, né? Acaba que é um jogo também interessante pra gente olhar. O Ceará pode ultrapassar o Vasco e o Botafogo também, né? Acho que o empate é o melhor resultado, porque você segura o Botafogo também e o Vasco tá olhando, claro, pra essa posição aí. Nesse momento o Vasco tá a 7 pontos do Botafogo, né? Vamos lá, tem Mirassol contra São Paulo. O ideal, claro, é uma vitória do Mirassol. Internacional e Sport, espero que o Sport possa aprontar para cima do Internacional. E para fechar o dia, tem Bahia contra Grêmio. Também é um jogo aqui que interessa a gente, porque o Grêmio tem 36 pontos, o Bahia tem 43, né? Mas o Grêmio tem 28 jogos, o Bahia tem 27, tem um jogo a menos ainda. Também um empate aqui seria bacana, batata, como diria meu pai. Vamos seguir a nossa resenha e falar desse retrospecto do Vasco, que é péssimo, né, no Maracanã. Tá aí, ó, Vasco terá última chance para acabar com o jejum em 2025. Vamos lá, ó, tá aqui a matéria. A última vitória do Vasco no Maracanã em um clássico aconteceu em março de 2023. A equipe, na época comandada por Maurício Barbieri, venceu o Flamengo na primeira fase do Carioca com um golaço de Puma Rodrigues. Pelo Brasileirão, é pior ainda, né? A última vitória do Vasco foi em 2018, dia 3 de novembro, foi uma vitória sobre o Fluminense, né? Até com gol marcado por Maxi Lopes de pênalti. Na ocasião, cara, parece que eu vi em algum lugar, o Vasco ganhou por 3-1, depois eu posso colocar aqui na edição. Então, a última vitória do Vasco no Maracanã pelo Brasileirão foi em 2018. Você entende quando eu falo aqui a questão da Copa do Brasil? O leve favoritismo que o Fluminense tem por jogar em casa, por jogar no Maracanã e o nosso histórico recente ser terrível. Agora, o ponto que eu tô até sendo aqui repetitivo nos últimos vídeos, né, foi o que eu falei da possibilidade da gente acabar com a Urucubaca do Fortaleza, acabar com a Urucubaca lá contra o RB Bragantino, que o Vasco também não consegue ganhar lá, e acabar com essa Urucubaca no Maracanã. É o time que a gente tem hoje. É o momento que a gente está vivendo hoje. A nossa defesa passa confiança. O nosso comando de ataque, liderado aí pelo Ryan, que está vivendo uma ótima fase, passa confiança. O Léo Jardim, voltando a brilhar muito, né, diante ali do Fortaleza, também passa confiança. Mesmo sabendo que é um jogo difícil, eu estou muito confiante para acabar com essa Urucubaca. E assim, se você visar o campeonato brasileiro aqui, o Vasco tem uma sequência de jogos decisivos, né? Porque enfrenta o Fluminense, que tem 41, então o Vasco pode chegar a 39. Depois enfrenta o RB Bragantino, que tem 36, né? O RB Bragantino já jogou? Ou vai jogar amanhã? Acho que é amanhã, né, família? Eu acho que é amanhã. Tem 36. E depois o São Paulo, que tem 38. Então é uma sequência bem decisiva para o Vasco, no Campeonato Brasileiro, mas vamos focar aí diante do Flucê em derrubar essa Urucubaca, até pra gente ganhar a confiança também. Eu sei que tem muito tempo até lá, mas já traz boas energias, podemos dizer assim, que é a decisão da Copa do Brasil. Família, antes de pontuar aqui com vocês a questão, né, pra gente resenhar aqui sobre esse clássico, destacando aqui alguns pontos, né, o John Kennedy que falou, essa questão também da lei do ex, e até o bom momento do Fernando Diniz, eu preciso passar esse corte aqui, né, da galera lá do Benja falando sobre o Fernando Diniz e também sobre o trabalho do Pedrinho. Se liga só. O Samuel Figueira Oficial manda um superchat. Ô Benja, o Corinthians precisa de um técnico com as características do Diniz e um presidente com a competência do Pedrinho. Me dá um fone, sou de Manaus. Mano, o Corinthians precisa de um técnico igual o Diniz e um presidente igual o Pedrinho? Eu vou te falar, Benja, eu gosto muito do que o Diniz propõe, que ele pensa de futebol, cara, mas o Diniz é aquele cara que ele não abre mão desse conceito que ele tem, que ele precisava ter um elenco aí na qualidade, sei lá, do Paris Saint-Germain, do Real Madrid, do City, para poder usar toda essa qualidade dentro de um elenco. Ele gosta de goleiro que sai tocando com o zagueiro dentro da pequena área, ele gosta de não rifar a bola na defesa e muitas vezes ele compromete todo o sistema defensivo, porque você quer fazer uma pressão alta em cima do time que o Diniz está comandando, a chance de você roubar a bola na intermediária ofensiva, ali na intermediária defensiva do time dele, e já criar uma situação de risco para o time dele é muito grande. Agora o Pedrinho, Benja, desculpa, o que ele tem feito à frente do Vasco para mim é uma grande decepção. E principalmente o Pedrinho, que gostava de falar bastante como comentarista, criticando dirigente, falando pra caramba, na hora que teve a oportunidade de fazer algo diferente aí, sentando atrás de uma cadeira, não conseguiu. Então é sempre mais fácil a gente falar do que fazer, né? Ô Souza, você que trabalhou lá e com o Diniz, o cara mandou aqui, ó, superchat, o Corinthians precisa de um técnico com as características do Diniz e um presidente com a competência do Pedrinho. Você concorda? Não, deixa ele no Vasco mesmo. O Corinthians não precisa de nada. Deixa...
Eu discordo, mano, nesse sentido do Pedrinho, porque de fato ele tá tentando tirar a água de pedra ali, porque o clube já vem durante anos fazendo coisas erradas, né? E o Pedrinho pegou o clube numa situação muito difícil e nem era presidente, e encontrou uma brecha dentro da lei que eles tinham lá do contrato e tudo mais, para poder, enfim, tomar conta do clube, porque o clube, de fato, o Vasco, a SAF foi uma decepção, essa 777, e ele está tentando, de alguma forma, reformular não somente o elenco, mas o CT, isso aí, ó, eu não tenho dúvidas que o o Pedrinho está fazendo hoje lá no clube, por mais que, de repente, os resultados não venham agora, você reformular o CT do Vasco já é algo que vai... Pra você ter noção, os jogadores chegam no CT do Vasco, chegavam, com aquele desânimo já, porque, cara, olha a estrutura que a gente vem treinar e jogar. Então, é uma estrutura que não motiva o jogador a trabalhar todo dia no seu máximo. Clebão jogou lá, ambiente... Clebão jogou lá. Não, mas não tinha esse CT, eu acho. Não, mas o Clebão sabe o que é. Mesmo não tendo esse CT, onde ele treinava, devia ser ridículo. Era no São Januário lá, Suzinho. Mas também é outra, era feio, é feio, não era? Não é, continua sendo feio. Só que o CT ali era um CT feito de container, era uma coisa que cara, dá um desânimo pro atleta que vai treinar todo dia. É diferente de você chegar no São Paulo, no Flamengo, no Atlético, no Cruzeiro, enfim, que você chega no CT, você tem uma estrutura maravilhosa, aquilo já te coloca para cima. Então, o que o Pedrinho tá fazendo hoje lá na reestruturação do CT é algo que, independente se ele vai ganhar título ou não, vai ficar marcado para a história do clube, porque já tá fazendo algo muito diferente. Tá botando o CT bonito, tá botando o CT no nível padrão Vasco da Gama de anos e anos e anos atrás, com a torcida que merece, e o Diniz chegou com o Pedrinho bancando, independente daquilo que acontecesse nos primeiros meses, no segundo mês, enfim, ele ia bancar porque ele acredita muito no trabalho do Diniz, e eu falei com o Ben já um tempo atrás, falei, olha, dá tempo ao tempo, porque eu tenho certeza que com o trabalho que o Diniz está fazendo os treinamentos lá. E os jogadores que o Vasco provavelmente vai trazer, vai colocar o clube em outro patamar. Não vai? Eu não acreditava em momento nenhum que o Vasco ia ficar brigando para descer de divisão com aquela mentalidade, que ele chegou e começou a mudar a mentalidade dos atletas. Então, hoje a gente já vê isso se concretizando, e eu tenho certeza, cara, que se continua dessa forma, para o ano que vem, trazendo atletas ainda de mais qualidade, e mantendo o Diniz, né, como treinador, o Vasco com certeza vai começar a brigar por G4 e brigar por título. Mano, vai por mim, irmão. Não comenta, não fala do que você não sabe. Vai, sei lá, chegar um vascaíno e falar sobre a política do Corinthians, né? Então, sei lá, de repente você tem uma certa rivalidade de leve com o Pedrinho, da época que ele era comentarista, e o Pedrinho, né, tinha ali, né, uma ideia de não passar do ponto, avaliando os jogadores, e o Mano já é aquele comentarista mais torcedor, né, podemos dizer assim. Cara, e eu até gosto do Mano, eu comecei a acompanhar essa galera aí, Benja, Mano, Facincani, Pascoal, na época da Fox Sports Rádio, né, eu nem tinha canal, então assim, até gosto, mas claramente não sabe absolutamente nada do que tá falando, em todos os sentidos, porque assim, o Pedrinho até já comentou sobre isso, e de fato ele vai ser cobrado. Poxa, na época lá do Álvaro Pacheco, tu vai demitir o cara com 4 partidas, mas quando você era comentarista, você pensava assim, sabe? Ele já falou sobre isso, que é uma situação totalmente diferente, mas a forma ali que o Mano tá falando, parece que ele vai pegar uma tela, né, em branco, e aí o Pedrinho vai poder exercer tudo o que ele pensa, tudo o que ele imagina sobre futebol no Vasco. E não é assim, né, mano? Não é assim. Existem as dívidas, existe a situação que a 77 deixou o Vasco, existe o histórico que o Vasco tem, né? 20 anos aí, né, de muita dificuldade. Então como é que o cara vai exercer dessa forma? Não estou aqui defendendo em todos os sentidos. Errou em contratações, né? Até já falei aqui que eu esperava um pouco mais de critério em alguns nomes, por ter o Felipe ali, por ter o próprio Pedrinho. Que eu sei que eu falo isso aqui o tempo todo, fazer futebol não é fácil. Contratar também não é. Ainda mais o clube, né, com dificuldade financeira. Mas eu falei, né, com vocês um tempo atrás isso, né, que eu esperava um pouco mais de critério em algumas contratações. Porque o Vasco contratou alguns nomes que, cara, nada, não contribuíram com nada. Jean Davi, Maxime Domingues, cara, o Lloyd ainda bateu um pênalti lá contra o Operário, né, e ajudou. Entre outros, sabe? Então, assim, cara, entre erros e acertos, e eu sempre pontuei isso aqui, que a gestão do Vasco está dentro de uma realidade, né, do futebol brasileiro, porque eu acompanho. Eu vejo que os torcedores rivais estão falando aí das suas gestões e os presidentes e tudo mais, as dificuldades, contratações, né? Então, eu
sempre mantive aqui o meu pezinho no chão. A única cobrança mais ríspida, né, que eu posso falar foi: Pedrinho, você não pode deixar o Vasco cair. Que aí não adianta merda nenhuma, né, gestão profissional, não ter sacanagem o Vasco cair. Né? E ainda bem que as coisas começaram a caminhar e o Vasco hoje está vivendo uma outra realidade. Muito longe, né, do que o torcedor merece, mas já é uma outra realidade. E aí eu vou partir agora para a visão do Souza. Eu entendo que muito torcedor capaz de não gostar, né, da fala dele ali em relação ao CT, São Januário. E assim, família, ele é vascaíno, né, assim como o Ryan, por exemplo, Coutinho. Mas a gente entende que, poxa, a maioria dos jogadores, né, trabalham e pensam de uma forma profissional. E aí esse tipo de coisa, claro que é importante, claro que faz, né, a diferença. Então, assim, eu entendo, né, o comentário ali do Souza, ele exaltando, né, o trabalho do Pedrinho, que está pensando nesse lado. Isso é, sim, um diferencial. A gente viu aí o Ramon Dias um tempo atrás reclamar da estrutura do Vasco, entre outras situações. E hoje a gente está vendo, né, uma realidade totalmente diferente. Né? Um tempo atrás, né, eu vi o Cris falando que é zagueiro horroroso, que encerrou a carreira no Vasco, mas ele falando da estrutura do Vasco, até de treinamento, que estava marcado para tal local, não dava para treinar lá, entrava no ônibus, trânsito, e aí, sabe, não dava para fazer as coisas e tudo mais. Fabrício também, recentemente, cara, isso foi em 2013, 2014, e o Vasco não mudou muita coisa até o presente momento, família. Não mudou muita coisa. Eu sei que tinha um CT ali, como ele falou, uma estrutura precária, então o Pedrinho é o primeiro que pensa, que tem esse olhar, e é como o Souza falou, a gente espera que para o futuro isso possa render, né, títulos e bons resultados para o Vasco, e é nisso que eu acredito, família. Em relação ao trabalho do Fernando Diniz, eu preciso, né, já focar no jogo contra o Fluminense, né? Deixa eu destacar aqui, ó, esse grande momento que o GE está pontuando, né, e o BTB Esportes até destacou, que o Fernando Diniz atravessa seu melhor momento desde os tempos de Flucê, quando conquistou a Libertadores de 2023. No Vasco, o treinador recuperou o time no Brasileirão e levou o clube à semifinal da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos da competição nacional, o Vasco venceu 4, se afastando da zona de rebaixamento e alcançando a parte de cima da tabela. É isso. Deixa eu destacar aqui logo a questão, né, da página do Flucê, que levantou essa possibilidade. Está aí, né, que contra o Galo teve gol do Samuel Xavier e também do Keno, os dois passaram pelo Galo. Esse gol espírita do Thiago Silva aí que passou pelo Juventude, e agora eles estão zoando ali, né, que tem a possibilidade do Cano marcar contra o Vasco. E assim, não gosto de falar isso, mas o Cano manda bem, né, cara, contra o Vasco. Já deixou aí a marca dele algumas vezes, mas é aquilo, né, claro que ele pode entrar, nem sei se ele vai ser titular e marcar algum gol, isso faz parte do jogo, mas entendo que num cenário muito mais complicado para ele agora, porque o nosso time está bem mais ajustado, né? E o Cuesta, que homem é o Cuesta, e o nosso camisa 10 que joga na zaga, Robert Renan, eu entendo que vão dar muita dificuldade ali, né, para o ataque do Flucê. E aí o John Kennedy falou isso aqui, família, ó, todo clássico é importante. A torcida vai comparecer, e como eles já falaram, é guerra. Segunda é guerra, a gente se preparou muito e creio que sairemos com a vitória. Na base eu fiz alguns gols contra o Vasco, até em semifinal mesmo. Tomara que segunda possa se repetir. Eu não sei se a sua torcida vai comparecer. Separei um vídeo aqui depois pra gente trocar uma ideia sobre isso, que eles precisam entrar num consenso. Eu tô vendo aí, né, zoando, o Vasco tá comemorando o título que comprou o ingresso. E aí eu vejo esse torcedor, cara, muito triste, falando da postura da torcida do Fluminense, que já foi assim contra o Botafogo, só que aí, como a do Botafogo também não vai, né, eles não vão levantar essa zoação aí, mas, né, a torcida do Vasco tá comprando, vai comparecer em peso, isso vai ser um diferencial com certeza, né, a torcida vai ajudar pra gente pontuar, família, 3 pontos, vencer, ganhar. Só que aí, né, pegando esse gancho aqui do John Kennedy, também essa zoação aqui, né, da lei do ex, cara, preciso falar sobre o trabalho do Diniz, até fazendo um gancho, né, da visão ali do Souza, que, poxa, eu concordo, o trabalho do Diniz à frente do Vasco vem melhorando, não concordo com o Mano, e ali é um outro ponto que ele não tá acompanhando o Vasco, o Diniz, né, se adaptou ao elenco, o Vasco dá chutão, o Vasco não sai jogando direto, não sai, o Diniz ajustou muito nesse sentido, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Claro que é só um trabalho, né, inicial, hoje, né, e ontem me parece, né, o Diniz mudou a forma do Vasco jogar,
colocando, né, o Verratti nesse jogo. E eu venho falando aqui com vocês, só que eu não quero nem falar do Verratti. Eu quero falar mais uma vez da estrutura do time, do coletivo, né, de você ter que potencializar cada jogador e você depende da característica do Coutinho. Poxa, como é que eu vou potencializar o Coutinho? Como é que eu vou ajudar a minha defesa a se defender melhor? Tudo isso precisa ser analisado. Não pensar de uma forma individual. Eu preciso recuperar determinado jogador. Se a gente for por esse caminho, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim na minha modesta, né, opinião. Então, mais uma vez foi confirmado que o Diniz trabalhou com a possibilidade do Verratti ser titular. E assim, família, hoje eu não vou falar do Verratti. Eu vou focar num time que a gente enfrentou recentemente e a gente pode enfrentar na final da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro. Eu não sei se vocês repararam que quando o Cruzeiro jogou contra o Vasco e o Vasco tinha a posse de bola, vocês viram que o Caio Jorge ele não faz o que o Verratti faz? Quando joga ali com o Coutinho, baixa muito a linha, o Verratti fica lá quase próximo, né, da nossa grande área defensiva para ajudar nessa marcação. E no vídeo de mais cedo eu pontuei com vocês que isso, na minha opinião, acontece por causa do Coutinho e acabei não pontuando que também por causa dos nossos pontas, que não tem essa característica de marcação, né? Eles não marcam bem. Poxa, Thiago, mas atacante não tem que marcar. De fato, eu concordo com vocês, mas no futebol moderno de hoje em dia, eles ajudam e não ficam com raiva de mim. Todo treinador hoje, ainda mais nessa escola nova, cara, os pontas têm que contribuir demais no jogo sem bola. O Nuno ajuda, recompõe, assim como o Ryan, mas eles têm dificuldade. Eu posso lembrar aqui vários lances que eles têm essa dificuldade. No jogo contra o Vitória, tu viu a maneira que o cara driblou ali o Nuno? Rodou em cima dele do Tietchan e aí conseguiu pegar o Vasco, né, exposto. Contra o Corinthians, aquela confusão, aquele chilique do Diniz em cima do Ryan. Porque ele não fez a recomposição, ele vem marcando por dentro. Porque não tem essa força. Vou te dar um exemplo de um jogador que fazia isso muito bem. Gabriel Peck. Mas não tinha a qualidade com a bola no pé que Nuno e Ryan têm. Você entende a diferença? Você precisa conciliar tudo isso para você ter um time titular forte. Você entende? Então você junta os seus pontos que tem essa dificuldade, junto com o Coutinho e o Verratti. Família, o Vasco fica muito frágil defensivamente, mas muito frágil. E aí quando eu olho pro Cruzeiro, o que acontece com o Cruzeiro? O Caio Jorge e o Matheus Pereira, eles não descem tanto. Eles ficam aqui, ó, não é? Você pode reparar o Cruzeiro jogando. Por quê? Fica uma linha de 4, né? As duas linhas de 4, só que aqui é o Wanderson e aqui é o Christian. E esses jogadores, eles têm muita força para fazer a recomposição. Porque o Christian não é mais jogador que o Nuno, mas ele tem mais físico que o Nuno. E o Christian era um volante, que tem essa força física, corre para lá, corre para cá e faz essa recomposição. Então os caras conseguem descer quando tá sem bola, e aí deixa ali o Matheus Pereira também, que tem uma boa capacidade física, ele não é lento. Hoje ele é mais intenso do que o Felipe Coutinho, até por características, e deixa o Caio Jorge mais à frente para, né, atacar espaço. É assim que o Cruzeiro joga. Mas por que o Caio Jorge não desce tanto como o Verratti, família vascaína? Pelo coletivo, pô. Pelo coletivo. Provavelmente se joga, né, como o Diniz, se jogasse como o Diniz jogava lá atrás, com o Dudu pela beirada, com o Gabriel e o Caio Jorge, né, alternando pela ponta direita, ele ia ter que baixar muito, porque esses jogadores não têm capacidade física para recompor e ajudar defensivamente. Então, o Diniz, cara, é um grande treinador, mas se ele voltar a jogar da forma que o Vasco estava jogando, poxa, é um grande erro. Sabe o que eu acho? É muito mais, né, pensar no atleta, que ele é isso, que ele é aquilo, recuperar ele, do que pensar nos 3 pontos. Na minha visão é isso. O time que tem que jogar contra o Fluminense é o mesmo que jogou contra o Fortaleza. Esse time precisa ter sequência. Você não pode colocar isso em campo e na outra partida você tirar, não faz sentido. Você precisa dar uma sequência de 5, 6 jogos para essa ideia consolidar. Agora, se no primeiro jogo, no primeiro jogo, né, que isso foi testado, após o primeiro jogo, né, que eu quero dizer, você já troca? Aí não faz sentido nenhum. Porque a gente precisa, família, de ter, né, o Ryan, que vai... Você viu no jogo contra o Fortaleza como o Ryan tava descendo, né, descendo como o Verratti, mas o que acontece? Quando o Vasco recuperava a bola e o Ryan recebia essa bola aqui, ele tinha quem? O Andrés Gomes para atacar o espaço em velocidade. E como ele tem qualidade de passe, ele achava várias enfiadas ali, umas 3, 4 enfiadas pro Andrés Gomes, que era a nossa válvula de escape. Quando você joga com o Verratti aqui, cara, o Verratti recebe essa bola, ele não tem essa qualidade, cara. Sabe? E o Coutinho tem essa fragilidade física também, junto com os nossos pontos que eu tô pontuando aqui pra você. Hoje, se o Vasco não pensar no coletivo como um todo, parar de individualizar, cara, sabe? Pode acontecer do Vasco ganhar com o Verratti? Claro que pode. Claro que pode. O Vasco já ganhou algumas partidas com ele em campo. Só que hoje o nosso time melhorou. O nosso conceito de jogo, ele não está casando. E o Vasco sem bola, que é o que eu estou pontuando aqui diariamente, o Vasco precisa ser mais intenso. O Vasco precisa jogar melhor, marcar melhor. Porque nesse nível de enfrentamento, não dá. Às vezes, tecnicamente, a coisa não vai fluir. Não vai acontecer. Então, fisicamente, você precisa pressionar. Você precisa roubar uma bola. Foi assim, por exemplo, o que o Mirassol fez lá contra o Fluminense. Segundo gol, saiu numa pressão em cima do Freite. Será que com essa capacidade física que eu tô pontuando aqui, o Vasco vai conseguir fazer isso? Com o Verratti, com o Coutinho, com o Ryan e Nuno?
sabe? Aí eu já não concordo muito com essas atitudes do Fernando Diniz. E teve outros jogos que, na minha visão, ele preferiu o nome, o atleta, do que o resultado. Do que o campo estava pedindo, falando. E se ele voltar a fazer isso contra o Fluminense, na minha opinião, é pensar no individual do que pensar no coletivo e nos 3 pontos, né? Essa é a minha visão. Família vascaína. Fui.